Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa Escola Bíblica. Hoje, sexta-feira, vamos estar estudando um tema de grande relevância para todos nós. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que está chegando pela primeira vez a este canal da igreja, muito obrigado pela sua participação, por participar conosco desse estudo, deste momento de crescimento, de aprendizagem da palavra do Senhor. Estou falando aqui do Templo da Assembleia de Deus, em Santa Rita, Paraíba, liderada pelo pastor Djalma Silva. E é com muita alegria que queremos compartilhar com você esse estudo nesta noite. Agora, eu gostaria de convidar você que está aí no seu lar, na sua casa, aonde você estiver neste momento, não interessa o estado, o país, que juntos estejamos orando, buscando a Deus para que Ele nos dê da sua graça, da sua capacitação, para que assim possamos fazer a sua obra de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Então oremos em nome de Jesus. Santo Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por mais uma oportunidade, por mais um estudo, por mais um momento de crescimento. Pai, queremos aprender de ti coisas novas nesta noite por meio da tua palavra. Queremos sair daqui enriquecidos do teu conhecimento, aprimorados na fé cristã, fortalecidos nesta fé. Pai, nos ajuda, nos abençoa, nos capacita, para que tenhamos uma aprendizagem significativa, que sejamos iluminados na mente e no coração, para que assim estejamos crescendo e transbordar da tua graça, para que outras pessoas possam te conhecer. Pai querido, nos ajuda nesta noite, nesse estudo, e nos dá a capacidade necessária, Senhor, para assim transmitirmos, aprendermos, crescermos, por meio da tua palavra. Santo Deus, no nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção sobre este ministério, esta igreja, o nosso pastor Djalma Silva, toda a liderança desta igreja, todo este trabalho, te pedindo também sobre o nosso irmão internauta que está no seu lar, aonde estiver, que o Senhor esteja abençoando, lhe dando a graça e a capacidade para que assim estejamos crescendo juntos nesta noite. Pai, seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus, por meio dos louvores que serão ministrados a partir deste momento. Ao teu santo nome, Deus, nós queremos te pedir e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, agora você vai se deliciar um pouco com os louvores, engrandecendo a Deus, louvando a Deus, entregando a sua alma ao Senhor, neste momento, diante do seu altar, com estes louvores maravilhosos que vamos ouvir agora com o nosso querido irmão. Então você vai ouvindo, adorando, louvando, e daqui a pouco estaremos juntos, mais uma vez, para buscarmos ao Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, boa noite. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para louvarmos a Deus e para aprender, porque o Senhor tem preparado nesta noite bênçãos maravilhosas, profundezas espirituais que Ele vai nos dar nesta noite. Queremos iniciar com a oração e iremos louvar a Deus logo após. Se prepare aí, se acomode no sofá, se prepare, porque hoje Deus vai falar conosco grandemente. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por mais uma semana de paz, de proteção, em que sentimos a tua presença no dia a dia conosco. Meu Deus, visita cada família, cada pessoa que está ligadinha conosco, que está cultuando conosco neste momento, Senhor. Fica conosco, nos guarda, abençoa, Senhor, todos os teus filhos, abençoa o pastor Djalma, a sua esposa, irmã Joanete, seus filhos, todos que fazem parte da família do pastor Djalma. Abençoa, Senhor, na direção desse trabalho aqui em Santa Rita, que o Senhor esteja com as mãos poderosas
guiando, dirigindo todos os passos, tudo aquilo que vai ser direcionado para o teu povo. Meu Pai, queremos apresentar também, Senhor, o pastor Zé Carlos, presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, que o Senhor dê força, que o Senhor ajude este teu servo a conduzir os passos da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba, dando saúde, disposição, que é assim que nós te oramos, Deus. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite de aprendizado, de louvor e de adoração. É assim que nós te oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com alguns hinos. E eu gostaria já de iniciar com Armando Filho, Avivamento Total. Esse hino é um hino que faz parte do nosso estudo bíblico, da nossa escola bíblica. E sempre que nós estamos aqui, nós cantamos esse hino. Esse hino é uma bênção. Que Deus ele possa estar despertando a sua igreja, a igreja que Ele comprou com puro e santo amor, né? Que essa obra transformadora ela possa começar em mim, começar em todos nós, que possamos dar lugar a Deus para que Deus possa fazer maravilhas nas nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada, e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Ó, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, Senhor. Começa em mim. Começa em mim, Senhor. Começa em mim. Quando houver maior desprendimento e nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria e servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada. Será um exemplo para esta grande geração. Ó, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, Senhor. Começa em mim. Começa em mim, Senhor. Começa em mim.
Glória a Deus. Que esse avivamento chegue logo. Queremos estar avivados todos os dias, todos os momentos, na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã. É um prazer estarmos compartilhando esta lição nesta noite. Estamos com a 11ª lição, ou 11º estudo, que traz o título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série de estudos nos livros de Esdras e Neemias, direcionados por esta lição, que foi escrita pelo missionário Eurico Bergstein, que já dorme no Senhor, e traz o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E nós estamos já na 11ª lição, que traz o momento da narrativa do ano 458 a.C., quando o escriba Esdras vai partir para Jerusalém, vai deixar a Pérsia e vai fazer um trajeto de cerca de 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros numa viagem de 4 meses. Esdras, ele recebe essa chamada, essa incumbência do próprio rei Artaxerxes. Quem foi o rei Artaxerxes? Artaxerxes, que nós vamos estar falando aqui, é Artaxerxes I, que se trata do filho do rei Xerxes. Xerxes, que é conhecido na Bíblia como Assuero, o rei que se casou com Ester, a judia, e destronou a sua esposa Vasti, que na literatura secular é conhecida como Amestris. Amestris foi uma rainha destronada da Pérsia e substituída por uma judia. E o rei Artaxerxes I, ele herdou o trono quando tinha 18 anos de idade. E é esse rei que vai dar a incumbência a Esdras para regressar a Jerusalém e instruir o povo na lei de Deus. E por que ele fez isso? Você quer saber? Então vamos até o fim desta lição. E é uma história maravilhosa e como Esdras vai se posicionar com a santa palavra de Deus. Então o tema de hoje é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então vamos fazer esta viagem com Esdras. 4 meses de trajetória, 1.500 quilômetros, para chegar em Jerusalém e expor a palavra de Deus. O nosso textuário diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 5, parte A, e provaram a boa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é eterna, ela é magnífica. O Salmo 29 diz que ela é poderosa, ela quebra os cedros do Líbano. A palavra do Senhor é vida. E estes homens vão provar da doce palavra de Deus. E nós podemos desfrutar hoje desta palavra, desfrutar. A palavra de Deus é o ponto central, é a essência da existência do cristianismo deve ser a palavra de Deus. Porque nela estão todos os princípios, mandamentos, orientações, profecias, e a própria palavra representa o Cristo encarnado. É muito interessante isso. A palavra de Deus que está acima do nome do próprio Deus, como ele diz nos Salmos. Puseste a tua palavra acima do teu nome. Essa palavra que é poderosa, que é maravilhosa, que tem vida em si mesmo, porque ela é viva e eficaz. E mais penetrante que uma espada aguda de 2 fios, amolada dos 2 lados. Ela tem o poder de penetrar entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela tem o poder de onisciência, de conhecer os pensamentos e as intenções do coração. Tudo isto é a palavra de Deus. Um dos salmistas, não sabemos quem, e que inclusive um dos autores indicados pela tradição é o próprio Esdras, que é o homem da palavra. Teria escrito o Salmo
119. É o maior dos salmos do saltério da Bíblia. São 150 salmos e dos 150, o 119 é o maior. E este Salmo 119 trabalha justamente para mostrar a supremacia da excelência da palavra de Deus. Só exaltando a palavra de Deus, só enaltecendo a palavra de Deus. E Esdras é um dos candidatos à autoria, embora não possa ser provado que é um salmo, que seja um salmo do próprio Esdras. Então vamos lá, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. A verdade prática nos diz, a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante. O Jesus diz na revelação para João na ilha de Pátmos que ele traz na sua boca uma espada afiada ou amolada dos dois lados. É uma expressão metafórica para indicar a palavra que ele manda, corta dos dois lados. Ela é penetrante. E no livro, na carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo manda se revestir da armadura de Deus, diz de toda a armadura. E no final ele diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra está sempre representada por uma espada, um instrumento de defesa, um instrumento de ataque, um instrumento de libertação, um instrumento de luta, um instrumento de segurança, um instrumento de guerra, um instrumento de manter a paz, a tranquilidade. Uma espada, é um instrumento de justiça. Então, Esdras, ele vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Esse é o tema da nossa lição. O objetivo geral será mostrar a eficácia da palavra de Deus, como ela tem o poder de operar, de agir nas vidas, nos corações. Eu sou um beneficiário da ação eficaz, poderosa da palavra de Deus. Foi lendo a palavra de Deus que eu tive um encontro real com Cristo Jesus. E no processo da leitura, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, da minha condenação, da minha necessidade, e eu não tive escolha a não ser se render àquele que é o Senhor da palavra. Os objetivos específicos dessa lição, que são 4, nos diz assim: primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Então vamos discorrer sobre essa incumbência de Esdras de ir a Jerusalém. Segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. A sua ação pedagógica de ensinar a palavra. E terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e que este é um dever premente, incumbente, necessário, imposto, determinado, decretado por Deus, que deva ser perpassado para todos. O dever de ensinar a palavra ao povo. E quarto, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Então vamos esclarecer o resultado quando se ensina a palavra de Deus. Você sabe que o conhecimento tem um poder de libertar, libertador. Então é conhecendo que se libertamos. Introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia, ou seja, o rei, enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar ou de aplicar a palavra de Deus aos judeus que estivessem de acordo com a lei de Deus. Essa era a proposta, né? Então, Artaxerxes, o capítulo 1 da lição diz: Artaxerxes envia Esdras. Como eu falei no início, o rei Artaxerxes era filho de Xerxes, chamado de Assuero, que se casou com Ester, a judia. Mas
o Artaxerxes I, ele é filho da mulher que era considerada na Bíblia pelo nome Vasti, mas na literatura secular ela é conhecida como Amestris. Amestris é o nome dessa rainha. Ele chegou ao governo da Pérsia aos 18 anos de idade, muito jovem, após a morte de seu pai. E ele dá continuidade a um sistema de governança que é aplicado entre os persas. Tanto a literatura secular quanto a leitura bíblica nos mostra que os persas, eles têm um sistema de governo em que eles conseguem passar para as gerações seguintes. Todos eles respeitam as leis. Se o rei Ciro, o grande líder do Império Medo-Persa, ele estabelece uma lei que os judeus voltem para Jerusalém, vamos encontrar que 4 reis obedeceram esse decreto quando tomaram conhecimento. Se eles instituem uma lei, de repente, ele toma conhecimento dessa lei e alguém infringiu a lei, e esse alguém é muito querido, ele não vai contrariar a lei, porque essa pessoa é muito querida. Um exemplo é Daniel. Eles instituíram uma lei que ninguém podia orar a outro Deus durante 30 dias, a não ser fazer devoção ao próprio rei, Dario. E o rei Dario era amigo de Daniel, o profeta. E quando descobriram, Daniel não foi poupado da lei, porque era amigo do rei. Ele teve de ser lançado na cova dos leões. Quando a rainha Vasti, ou a mestre, se negou a ir ao banquete de Xerxes, Assuero, ele de imediato mandou chamar os seus sábios que lhe orientavam, que eram 7 sábios, de acordo com a tradição persa, para que eles observassem na lei o que a lei dizia sobre tal comportamento da rainha. E não havia nenhuma lei. E naquele momento, formou um conselho e instituíram uma lei para destronar a rainha. Mas tudo era por lei. Ninguém poderia infligir uma lei. Se o rei não chamasse a sala do trono, se alguém ousasse se aproximar da sala do trono, ele poderia ser punido com a morte. E a gente vê que essa tradição dos persas, ela vai sendo repassada. E nós estamos diante de um quadro em que Artaxerxes I assume o governo que foi deixado pelo seu pai Xerxes. E ele vai dar continuidade à mesma forma de agir, porque houve benevolência de Ciro para com os judeus, de Dario para com os judeus, de Câmbises, né? E agora nós vamos encontrar o rei Xerxes também foi benevolente, dando uma nova lei para que os judeus se defendessem, mas ele não aniquilou a lei que punia os judeus a pedido de Ramã, mas criou uma nova lei para que desse o direito de defesa. E agora ele mostrou benevolência para com os judeus. Agora vem o seu filho e vai mostrar também benevolência para com o povo judeu. E a razão por trás de tudo isso? Vamos saber. É claro que do ponto de vista teológico, espiritual, Deus está conduzindo a história, beneficiando o seu povo. Deus está orientando a história para abençoar o seu povo, como ele prometeu, se o povo lhe obedecesse. Então, o rei persa, ele vai tomar essa atitude. Então, os judeus sob o domínio dos persas. O domínio dos persas começou em 539, quando Ciro fez aliança com Dario, dos Medos, e Ciro é da Pérsia, e conquistou a cidade da Babilônia. Conquistou a cidade da Babilônia. Deixou Dario tomando conta da Babilônia e ele foi avançar contra a Lídia na Ásia Menor e contra o Egito. Esse era o ano de 539, quando esse episódio aconteceu.
Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Na realidade, os babilônicos é quem levaram os judeus em cativeiro, quem desalojaram de suas terras e os conduziram ao cativeiro, promover aquele grande exílio da nação. E agora é tempo de fazer o regresso, o caminho de volta. Então, em 539 começa o processo quando Ciro assume o governo e decreta que os judeus voltem para a sua terra, construir o seu templo, a casa do seu Deus. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Vai passar aí diversos governantes durante esse trajeto, que começou em 539, e agora nós já estamos no ano 458, que é o tema da lição de hoje, 458 a.C. No seu contato com Esdras, Artaxerxes, ele teve esse contato com o escriba e sacerdotes. O rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, os quais ele quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém. Veja comigo no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 25, como ele mostra essa admiração por Esdras. Ele disse, capítulo 7, versículo 25 de Esdras: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates. Todos que sabem a lei de teu Deus e aos que não sabem, que lhe faça saber. Veja como é interessante, ele reconhece a sabedoria de Esdras. Ele reconhece nesse momento, e é interessante porque ele tem um interesse, já que Esdras é sacerdote, é escriba, é um mestre da lei. Então ele diz, você que tem a sabedoria do seu Deus, você deve voltar e organizar. Veja que a missão de Esdras é nomear magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates. Quando Esdras apresentou a lei de Deus para o rei, certamente que ele ficou impactado. Por quê? A lei ela cumpria 3 aspectos. Primeiro, ela tem ensinos morais para o homem. A gente vê que ela proíbe o adultério, a morte, a cobiça pela casa e os bens do próximo. Ela proíbe o falso testemunho. Há diversos princípios morais. Há princípios civis, são leis que mostram os limites do ser humano diante da sociedade. E há princípios cerimoniais, como praticar os ritos religiosos. Quando o rei certamente ouviu a exposição de Esdras sobre a lei, qual o propósito, ele percebeu que não havia nenhum conflito do povo judeu obedecer essa lei debaixo do governo dos persas. Porque a lei de Deus ela é perfeita, ela é boa e é agradável. Então não havia nenhuma incompatibilidade de perceber que o povo iria guardar a lei diante daquele processo, pelo contrário, traria benefício para o governo persa, tendo uma nação obediente porque temia o seu Deus. Então o rei ele parte desse princípio, desta orientação, e considerando a visão do rei e o período
em que eles viviam, que não havia separação entre sagrado e profano praticamente. A vida religiosa e a vida secular estavam interligadas. Então, desde uma ação civil de ir à guerra, já ia com seu Deus ou uma estátua dele dentro, os idólatras, e tudo haveria a presença do seu Deus, os sacrifícios para ir à guerra. Quando estivesse no campo de batalha, também invocaria-se os deuses. Então, havia essa dimensão e havia deuses da guerra. Essa vida em que tudo se fazia, uma ação civil de guerra, uma ação em relação ao próximo, tudo envolvia a religião. Então ele entende que se o povo for orientado nesta educação religiosa, a coisa será bem diferente, será bem melhor e menos problemas para a administração dos persas. Os persas, o Império Medo-Persa foi dividido em satrapias, províncias com sátrapas, que eram os governantes provinciais, que aí dividia os governos locais. Então, o governo de Jerusalém, que começa com Zorobabel, está debaixo de um governo provincial, de uma província persa. Então, nós vemos aqui que a proposta dele é enviá-la a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual e também de revelar um temor que ele tem, porque o rei ele crê na existência dos deuses, não de Deus somente. Era um rei pagão e os persas tinham muitos deuses e eles mostram respeito por todos os deuses. Porque quem tem muitos deuses, se alguém lhe apresentar um novo Deus, ele só vê apenas como mais um que deve ser reverenciado e respeitado. Embora o texto nos mostre, quando ele diz o teu Deus, está mostrando referência direta ao Deus dos judeus, que nós consideramos que é o único Deus verdadeiro, e que não há motivos para se ter outro Deus, porque sendo assim, se você tem mais de um Deus, qual desses deuses será o perfeito? Os dois não podem ser perfeitos, os dois não podem ser absolutos, porque tem mais de um. Então é necessário que haja somente um para que seja absoluto, perfeito em todos os sentidos. E ele mostra que o temor dele é que desrespeite uma nação, assim como Ciro começou com essa política, respeitando os deuses das nações, Artaxerxes reage de igual modo. Veja comigo no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, diz Artaxerxes, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei de seus filhos. Para que não haja derramamento da ira de Deus. Há um temor para que a ira não se derrame sobre o povo, sobre o rei. Essa é uma das razões. Então, para que haja paz, ele exige que se cumpra todas essas ordenanças em relação ao ensinamento da lei, que vai estabelecer princípios morais, civis e religiosos. A importante carta que o rei enviou com Esdras. É interessante que o rei, ele chama Esdras e o texto do capítulo 7 diz assim, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filhos de Seraías, filhos de Azarias, filho de Ilquias, aí vai uma descrição dos filhos. Ele diz aqui que Esdras, no capítulo 7, vai partir para Jerusalém e diz o texto sagrado, versículo 10 em diante, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote
Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. O rei Artaxerxes enviou uma carta escrita. Naqueles dias, a escrita se dava em papiros, ainda não havia o pergaminho, o couro curtido, que se escrevia em couro só por volta do ano 200 a.C., que na cidade de Pérgamo vão desenvolver essa técnica de fazer pergaminhos com couro curtido. Daí, desse período que estamos falando do 5º século antes de Cristo, a escrita era em tabletes, em escritas cuneiforme. Essa carta era um tablete, provavelmente, ou na argila. Essa é a carta que está falando, para você não pensar em papel ou algum outro material, ou talvez a tecnologia do papiro que foi desenvolvida pelos egípcios. A Bíblia vai mostrar que nos dias dos persas circularam cartas, que são espécies de documentos do império. No livro de Ester circulam esses documentos, né? É muito comum. Nos livros de Esdras e Neemias vão surgir algumas cartas no transcorrer do período desse governo. Essa aqui é uma prática dos persas, bastante interessante. Esse meio de manter a comunicação à distância, não só com porta-voz oral, mas escrito. E essas cartas, na sua maioria, que os persas escreviam nos tabletes, eram sempre em 3 idiomas. Os achados arqueológicos registram isso, que era uma prática dos persas, estabelecer uma ordem, um princípio, uma lei e registrar de imediato, segundo a lei dos medos e persas, e também como está escrito. Eles eram tão exigentes que o rei Dario I, ele mandou registrar na região atual do Irã, de Berustim, está lá até hoje, a 90 metros do chão, na íngreme montanha de Berustim, esculpiu lá em cima um painel gigante com 3 idiomas, com desenhos de 12 homens, inclusive da sua pessoa e da sua divindade, que era Ahura Mazda, do zoroastrismo, e em 3 idiomas, o elamita, o persa e a língua babilônica antiga. Bastante interessante como eles tinham esse cuidado de mostrar o poderio e a exigência das leis entre os medos e persas. E aqui ele escreveu essa carta, no capítulo 7 de Esdras, diz assim: esta é a cópia da carta, versículo 11, que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Veja que quando faz o apontamento sobre Esdras, não é só que ele é escriba, porque ele tem essa capacidade de escrever e reproduzir a lei do Senhor. Ele diz dos mandamentos e dos estatutos. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita. Essa é a abertura da carta. Então ele manda por escrito essa carta, e essa carta foi escrita em aramaico, que era a língua persa, e ao lado estava também a língua elamita. E através dessa carta, o rei decretou, pelo menos, podemos dividir aqui 6 categorias das instruções do rei Artaxerxes. Primeiro, isso aqui no ano 458 a.C., qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Ele dá aqui uma liberação. No verso 12 está escrito, capítulo 7, versículo 12. Aliás, a partir do verso 12, né? 12, 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem contigo a Jerusalém, vá. Ele dá uma liberdade, um salvo-conduta para que
o judeu que desejar, ninguém tem a obrigação. Ele não aqui questionou se haveria, você ter essa função A, B, C ou D, não pode sair. Ele simplesmente liberou. Segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente, dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias ao povo. Veja o versículo 15 do capítulo 7 de Esdras. E para levares prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente oferecem ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Só que essa prata e esse ouro tinham um objetivo, destinado ao templo de Deus. Ele está buscando a bênção do Deus de Israel. Então quem for, tem o direito de levar a oferta do rei para o templo do seu Deus. Terceiro, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Já houve uma restituição no primeiro regresso dos judeus com Zorobabel, e ele manda averiguar se ainda há objeto. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Então, se há utensílios, vasos sagrados, devolve. E esse processo já tinha sido iniciado no primeiro regresso. Quarto, qualquer despesa seriam pagas pelo tesouro do rei. Olha que bacana. Tudo por conta, versículo 20, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-á da casa dos tesouros do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos tributais e rendas. É o quinto aspecto. Isso aqui é interessante, porque ele diz assim: eu mesmo, rei Atarxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, pontualmente se lhe faça. E o 24 diz assim: também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícitos impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Ou seja, eles iriam regressar livremente, 4 meses de viagem, teriam que passar por outros países que estão debaixo do controle dentro das províncias persas e tinham que pagar pedágios para atravessar as fronteiras, pagar impostos quando se alojasse durante o trajeto, e eles, não, eu mando o decreto que não vão pagar impostos, estão livres de pedágios. Havia uma proteção total agora com esta benevolência do rei. E quinto, Esdras poderia nomear regentes e juízes para a vida normativa que viesse a funcionar conforme a lei de Deus. O 25 diz assim: tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não a sabe, que lhes façam saber. A função de organizar e a função de educar. Esdras vai com essa dupla missão de repassar para aqueles que já sabem, para aqueles que não sabem, instituir magistrados e juízes. O que o rei quer? Que o povo estejam todos organizados, bem administrados, para que o seu governo não tenha problemas. Um rei sábio, ele investe. O rei inteligente, ele usa a própria lei do povo para administrar o povo. Veja que sabedoria. Ele observou que aquela lei, ele ouviu de Esdras como é que funcionava a casa de Deus, como é que era atribuído os princípios
as normas, ele simplesmente se apropriou disso e vai cumprir essa lei, porque traria benefício para o seu governo depois. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhes a beneficência perante o rei. Somente Deus faz essas coisas, né? E Esdras tinha que agradecer a Deus por sua bondade. O 27 diz: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que desse modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Que coisa linda, irmãos! Deus é quem move os corações. O Deus que endureceu o coração de Faraó é o Deus que moveu o coração do rei Artaxerxes, é o rei que moveu o coração de Ciro. A Bíblia diz que ele deu graça a Daniel diante dos homens da Babilônia. Então ele move os corações, ele tem poder de agir sobre qualquer uma das suas criaturas, porque ele é Senhor e é soberano. Aqui no capítulo 2, nós temos Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes I, filho de Xerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Vamos ler Esdras capítulo 8, versículo 1, e você vai acompanhando aí comigo. São estes os cabeças de famílias, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paros. Quando ele diz dos filhos, não quer dizer que já está tratando do pai e filho literalmente, é descendência, tá certo? A ideia de filho é sempre como descendente de alguém importante. Então, ele vem com uma leva aqui de pessoas importantes ao seu lado lhe acompanhando. Ele recusou a escolta do rei. O rei lhe prometeu enviar um exército para protegê-lo, guardá-lo durante o trajeto dos 4 meses, dos 1.500 quilômetros. Mas ele se negou. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Ou seja, ele falou tanto da grandeza de Deus que sentiu vergonha de pedir a segurança do rei. Isso aqui não deve servir como um padrão para que ninguém aceite segurança, algum sistema de segurança, que ninguém precise fechar mais a porta quando for dormir. Não se trata disso. Aqui é uma situação específica que aconteceu com Esdras, para que alguém pense, nós não precisamos de segurança nenhuma. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas ele não diz que a sentinela é desnecessária, porque a Bíblia fala que o atalaia é um sentinela que fica observando a cidade. E se ver o inimigo chegar e não avisar o perigo, Deus vai cobrar o valor das vidas que forem atingidas daquele sentinela, porque não avisou, que é o atalaia. Para não confundir essa situação e fazer uma doutrina que devemos seguir como Esdras, confiando em Deus, não aceitar segurança nenhuma, não fazer nenhum sistema de segurança. A Bíblia não ensina isso, tá certo? Mostra aqui a atitude de Esdras e não está dizendo que é um modelo, um princípio a ser seguido. Foi uma atitude dele, ele disse, tive vergonha diante do rei, para não fazer disso uma doutrina perigosa, o qual contraria a própria palavra de Deus que ensina sobre manter-se a segurança. Tá certo? Está mostrando a atitude dele, não está escrevendo como um mandamento a ser seguido, está dizendo o que ele fez.
E Deus usou de misericórdia e guardou. Essa viagem de Esdras, como você pode acompanhar comigo, capítulo 7, diz assim, versículo 9. Aliás, 8 e 9. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Veja que a viagem durou 4 meses. Ele saiu no 1º mês do primeiro mês do ano, né? No 1º dia do 1º mês, que seria o mês de Abib ou Nisan, ou seja, o mês de abril. E chegou no 1º dia do 5º mês, ou seja, 4 meses certinho. E Deus ajudou. No capítulo 8, versículo 32 do livro de Esdras, está escrito: chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. A viagem foi tão cansativa, tão exaustiva, que ele precisou de 3 dias de descanso. Veja só o trajeto, como foi exaustivo. Ele chegou lá desgastado fisicamente, né? O cansaço mental para poder começar a agir. Passou 3 dias de descanso. O encontro de Esdras com Neemias. Há uma coisa considerável aqui, bastante interessante. É que Neemias não estava em Jerusalém antes de Esdras. Essa proposta aqui, eu não sei, esse ajuste, existe essa leitura também, mas é a mais improvável porque os textos bíblicos nos direcionam e os grandes intérpretes que Neemias só vem 13 anos depois, porque ele vai citar os anos, tá certo? Então, se não tiver cuidado com essa leitura, pode gerar essa confusão. E que Neemias só vem depois de Esdras, 13 anos depois. Ou seja, 444. Enquanto ele veio 458, Neemias vem 444. Certo? E ele vai se encontrar quando Neemias chega, que reconstrói os muros de Jerusalém. Depois ele tem um encontro com Esdras, que está já há 13 anos ministrando a palavra de Deus. E nós vamos ter aqui um momento da leitura de Esdras ao lado de Neemias. Esdras já vem ensinando a palavra e agora há um momento muito especial, por quê? Neemias, ele promoveu a restauração dos muros de Jerusalém e eles vão poder comemorar com liberdade aqui 3 festas de grande importância com a presença de Esdras, que é sacerdote e é escriba. E as 3 festas que estão marcadas, tanto o livro de Esdras quanto Neemias vai confirmar, é a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos e a festa de Yom Kippur, que é a festa da expiação, o dia do perdão. Então, nós vamos ler agora esse texto. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no 1º dia do mês 7º, houve santa convocação. O que acontece? Esse é o mês de Tisri, entre setembro e outubro, porque o calendário judaico ele é lunar no Antigo Testamento. O nosso calendário ele é solar, ele se baseia no Sol. E o calendário judaico se baseava na Lua, então é um calendário lunar. Hoje, os judeus, que são os israelenses, né, o Israel moderno chama israelense, ele usa um calendário lunisolar, porque é religioso e é civil e baseado no calendário ocidental também. Então, ele usava um calendário lunar, baseado na Lua. Então, um ano dava no mês de setembro, outro ano dava no mês de outubro, mas o mês era Tisri,
no mês de Tisri, porque ele nos mostra aqui, literalmente, que ele vai se reunir para ler a palavra do Senhor. E esse texto, ele fica claro para nós no livro de Neemias, capítulo 8. Eu gostaria que você fosse lá para Neemias. Em chegando o 7º mês, que é o mês de Tisri, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, que fica ao sudeste de Israel, onde tem a fonte de Gion, a porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, um rolo, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E o que acontecia no 1º dia do 7º mês? Por isso que chama de Santa Convocação. Era a festa das trombetas. Vamos lá em Levítico. Ele vai ler o livro de Moisés, que é do Pentateuco, que provavelmente ele está lendo ou em Deuteronômio ou no próprio Levítico. Capítulo 23 do livro de Levítico, versículo 24, que diz assim: fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, veja que é o mesmo mês, Tisri, ao 1º do mês, ou seja, no 1º dia do mês, tereis descanso solene e memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Essa é chamada a festa das trombetas, a festa das convocações. Quando ele convocava o povo, a trombeta feita com chifre de bode, provavelmente o íbix, como é feito até hoje, chamado de chofar, e aí ele tocava para convocar o povo. Até hoje os judeus praticam essa festa tocando o chofar, que é a sua trombeta, e quando há essa festa de convocação, quando chega o mês de Tisri, as sinagogas tocam as trombetas, chamando o povo para um momento de adoração e de louvor e de ouvir a lei de Moisés. E naquele momento, ele começa a tocar e a expor a palavra de Deus. Houve o toque das trombetas. Neemias já tinha preparado o povo com trombetas em cima do muro o tempo todo, o pessoal já estava preparado, já estavam dentro das muralhas de Jerusalém. E o verso 27 de Levítico ainda, capítulo 23 de Levítico, versículo 27 diz, mas aos 10 dias do mês 7º será o dia da expiação. Veja só, será o dia da expiação, que a gente vai encontrar no capítulo 9 seguinte do livro, ele jejuando, rasgando as vestes. Mas esse princípio desse mês começa com a convocação, o chamamento pelas trombetas para ouvir a lei de Deus. Quando chega no 10º dia, vai começar então a festa da expiação. E no 15º dia começa uma festa de 7 dias, que é a festa das tendas. Porque Israel passou 40 anos no deserto habitando em tendas, para que eles não viessem a se esquecer que Deus cuidou deles durante o deserto, enquanto estavam habitando em tendas, eles precisam comemorar, se lembrando que eles estiveram na peregrinação com a festa dos tabernáculos, a festa das tendas ou das cabanas. E o versículo de número 34 diz assim, Levítico 23, 34. Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, do mês de Tisri, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7
dias. Veja só. Então, esse texto do livro de Neemias, com o sacerdote e escriba Esdras, é um texto muito importante porque ele trata de um mês, de um calendário, de um acontecimento extraordinário, no qual ele vai expor a palavra de Deus diante de uma situação muito nobre. Então, na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do mês, houve santa convocação com a festa das trombetas. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas e Esdras trouxe o livro da lei, a lei de Deus. Foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim e em pé. Ao lado de Esdras havia um grupo de 13 auxiliares. Veja aqui, capítulo 8, versículo 4 diz: E Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Qual a importância desses homens que estavam ao lado dele? E o que eles estavam fazendo ali? O versículo 7 diz: E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Essas explicações que recebem uma grande ênfase, e a palavra entendimento e a palavra explicação, que aparece consecutivamente dentro do texto, diz respeito ao fato que o que muitos entendem é que Esdras está lendo em hebraico o texto e o povo só sabe aramaico. Então, há uma necessidade que se faça um comentário que se chama de targums. Os targumins, que são muitos targums em plural, são as interpretações do texto explicando para o povo. E aqui começa um processo dos targums, os targumins. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Veja o que diz o texto em Neemias 8 e 12. Então todo o povo se foi a comer e a beber. Aliás, o 11 diante. Quer dizer, eu vou voltar até o verso 10. Aliás, de 9 a 12 eu vou ler. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo vivia em cativeiro, o povo não tinha mais essa liberdade. Eles agora estão na cidade santa, Jerusalém, estão na praça principal, estão com um sacerdote, com um homem habilitado, expondo a lei de Deus, estão entendendo. Flávio Joséfos, ao comentar esse texto, diz que o choro deve-se ao entendimento que eles pecaram, que eles foram para o cativeiro babilônico, e ao se lembrar como eles feriram a lei de Deus, como eles desonraram a Deus, e sentindo a dor de seus pecados. O texto não deixa isso claro. Isso é um comentário de Flávio Joséfos. O texto diz que eles choravam ouvindo as palavras da lei. Havia uma comoção aqui, uma sensibilidade. Disse-lhes mais: Ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado
ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É tempo de se alegrar em Deus e com Deus, e pela lei de Deus. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Ia chegar o dia do lamento, o dia do choro, que é o dia da expiação. Mas hoje não, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Hoje não é dia de tratar de tristeza. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Quantas pessoas que perdem por não conhecer nem entender a palavra de Deus? A falta da instrução, a falta do esclarecimento da palavra. As pessoas estavam entristecidas, inclinando os seus sentimentos para outra direção, que não era o motivo real, nem o fim, nem o objetivo daquele encontro, porque não estavam entendendo ainda. Quando chegou o entendimento da palavra, que aquela não era uma festa para chorar, mas para se alegrar, então eles mudaram a atitude. Pelo entendimento das Escrituras, a atitude foi alterada. Veja que coisa maravilhosa. Quantas pessoas que vivem agindo de forma errônea, expressando os sentimentos de forma errônea, às vezes sofrendo desnecessariamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes, por falta dessa explicação, desse conhecimento, alguém pode estar festejando no momento que era para estar chorando. E está chorando no momento que era para estar alegre. Então, a necessidade de conhecer as Escrituras, de expor as Escrituras. E aqui uma exposição das Escrituras. E o resultado dessa exposição do conhecimento foi um direcionamento dos sentimentos, das motivações, a motivação certa, da direção certa pela orientação e entendimento da palavra de Deus. Veja quantas pessoas perdem por não conhecer a palavra de Deus. As palavras de Deus devem ser ensinadas. A importância do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: tu persiste em ler, exortar e ensinar até que eu chegue aí, em Éfeso. Então, a ordem para Timóteo foi exortar, ler e ensinar. Então, a necessidade de se ensinar as Escrituras. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. De acordo com Deuteronômio capítulo 31, versículos 9 a 12. Eu gostaria que você fosse comigo até o livro de Deuteronômio. Como é que a palavra de Deus foi ordenada a ser ensinada de 7 em 7 anos? Quer dizer que o povo ficava sem instrução de 7 em 7 anos? Olha só. Esta aqui é uma lei específica dada a um povo específico. A quem? Aos sacerdotes e aos líderes, tratando de quê? De uma lei específica que era lida de 7 em 7 anos. Que lei é essa? Não é a palavra como um todo. A palavra como um todo era ensinada todo o tempo. Toda semana era lida a palavra, era exposta a palavra, era ensinada a palavra. Os judeus têm por tradição se reunir nas sinagogas até hoje 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Essa é uma tradição mínima, porque eles entendem que o povo passou 3 dias pelo deserto sem beber água e terminaram blasfemando quando chegaram nas águas de Mara. Então Deus não quer que o povo fique muito tempo sem a sua palavra, que é a água da vida. Então eles adotam esse princípio de interpretação e se reúnem 3 vezes por semana na sinagoga. E alguns chegam até jejuar. Lembra do fariseu e do publicano que disse que o jejum 3 vezes por semana era a terça, quinta e sábado, a ordem da sinagoga.
Mas nesse caso aqui de ensinar a palavra de 7 em 7 anos, diz respeito a uma lei, que era a lei do cancelamento da dívida, para que não se multiplicasse o pobre na comunidade de Israel. Eles sempre iam ter pobres por perto, mas para diminuir a pobreza, cancelava-se as dívidas. E com 7 anos. Então, essa lei tinha que ser lida de 7 em 7 anos para lembrar, era uma maneira de proteger. Deuteronômio capítulo 15, de 1 a 4. Acompanhe comigo. Capítulo 15, Deuteronômio, de 1 a 4. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado, não exigirá do seu próximo ou de seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Quer dizer, essa é uma lei específica para o povo de Israel, para o estrangeiro não. Só vale para os filhos da casa. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres. Veja que é uma lei específica. E no capítulo 31, ele fala dessa lei mais uma vez, a partir do verso 9. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, é uma lei específica voltada para um grupo. Os sacerdotes levitas que conduziam a arca eram os coatitas. Então, havia os meraritas, os gersonitas e os coatitas. Então, é destinada a esse grupo e aos anciãos, essa lei. Por isso que ela era lida de 7 em 7 anos. E ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Então, todos deveriam tomar conhecimento desta lei do cancelamento da dívida. Mas a lei do Senhor era ensinada semanalmente. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse para ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Pregar o evangelho é ensinar, discipular é ensinar, anunciar a palavra é ensinar, dar aula é ensinar. Tudo está dentro do processo do ensino da lei de Deus. Se prega ensinando, se evangeliza ensinando, porque é esclarecendo as verdades de Deus para o mundo. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra e disse assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. O que de mim, entre muitas testemunhas, Timóteo, você ouviu, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2:2. Em Romanos 12:7, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Entre os dons espirituais está o dom de ensinar. Entre os dons do Espírito, denominados de dons ministeriais, está o dom de mestre, com o objetivo de fortalecer a igreja, o corpo de Cristo. Então, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e que outros lugares chamam de doutores, outras traduções, são os ensinadores da palavra, os didáscalos. Existe um grande erro entre alguns cristãos, por profunda ignorância, é a rejeição ao ensino e ao conhecimento da palavra, como se isso comprometesse algum grau de espiritualidade de alguém.
fazendo uma má interpretação do texto que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra que Paulo está falando é a lei de Moisés, que diz para que você não faça. E quando a pessoa não consegue guardar a lei, ela mata, ela mesma condena. Não havia escapatória diante da lei. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei do Espírito, que é o Evangelho, a palavra da graça, ela traz vida, ela não condena. Ela justifica o pecador porque Cristo guardou a lei por ele. E quem está em Cristo cumpre a lei. Então, nós vivemos pelo Espírito na nova aliança, a aliança da graça, que é a aliança do Espírito. E onde o Espírito está, aí está a liberdade. Isso não diz respeito a conhecimento. Se alguém te ensinou que conhecer, estudar, crescer, vai tirar a tua espiritualidade, essa pessoa já está lhe enganando com o ensino errado para que você não cresça e não conheça a verdade. Fique prisioneiro da meninice, fique prisioneiro do sensacionalismo, do sentimentalismo, do misticismo desorientado. Você precisa buscar a orientação de Deus. O ensino é uma coisa tão importante que Jesus gastou 3 anos do seu ministério ensinando a 12 homens para depois enviá-los com uma missão. 3 anos de treinamentos profundos, ensinando dia após dia quem era Deus, quem era a Escritura, como deveria interpretar. Nós encontramos o que era a ética cristã, qual era o padrão do reino, tudo Jesus ensinando. E dando exemplo para eles, curando, pregando e ensinando o tempo todo. E no final ele diz, como eu fiz, eu sendo Senhor e Mestre, ele diz logo para eles assim, sendo Senhor, está lá em João 13. Jesus ensinou aos seus discípulos, se você é uma dessas pessoas que já ouviu que estudar, que não vai estudar teologia porque fica frio, fica contrariado, isso é ensino do maligno, tá certo? É ensino de pessoas desorientadas que não desenvolveram, não cresceram, e tem pessoas que pelo fato de não querer pagar o preço para estudar, porque exige esforço, exige dedicação, exige queima de neurônios, aí fica dando desculpas que tiram a espiritualidade. Fica criando fugas, dando respostas vazias e às vezes até instruindo pessoas erroneamente, porque ele não gosta de estudar, não quer que as pessoas estudem. Porque se as pessoas estudarem, talvez irão perceber o como ele está ensinando errado. Então, o medo que as pessoas conheçam mais, então prefere aprisionar as pessoas no engano. Saia dessa. Vamos crescer juntos, vamos aprender, vamos valorizar o conhecimento da palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar a instrução de Deus, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, as verdades de Deus. Na Igreja de Cristo tem pessoas com todos os dons. E a igreja, ela só cresce, só é solidificada se todos estiverem agindo mutuamente para o crescimento do corpo de Cristo. E entre essas funções está o ensino da palavra de Deus, a valorização do conhecimento da palavra de Deus. E eu quero, como pessoas que têm entre essas partícipes das pessoas que têm sido atingidas pelo ensino, eu sou um beneficiário do ensino da palavra de Deus, estou compartilhando o que aprendi com você, dentro da igreja do Senhor. Então, aquilo que a gente recebe é aquilo que a gente dá. A gente só passa aquilo que recebe, ninguém pode dar o que não tem. Então, eu quero te incentivar a estudar mais. A nossa igreja tem um seminário chamado ESTEADES, Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Santa Rita. E é um local de aprendizado, nós oferecemos aqui curso básico em teologia, curso de formação de educadores de crianças, curso de teologia ministerial, curso vocacional. Você é quem diz onde quer estudar, se é na quinta-feira à noite, se é no sábado à tarde, e de fácil acesso. Você que faz parte da Grande Santa Rita, vamos estudar conosco, vamos crescer na palavra de Deus. Então, o ensino da palavra implanta normas espirituais dos crentes.
essas normas dão forma, né? Esse ensino da palavra, o resultado do ensino da palavra foi aqui. Gerou temor de Deus. Primeiro, Deus diz, ajunta-me o povo, em Deuteronômio 4:10, e farei ouvir as minhas palavras, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Quer dizer, quanto mais escuta, mais aprende, mais teme. Se você conhece alguém que tem conhecimento e não tem temor, ele não tem o conhecimento da palavra de Deus. Tem um conhecimento superficial. Quem conhece a Deus, teme a Deus, honra a Deus, se submete a Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Como resultado do ensino da lei de Deus, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de seus deuses estranhos, adorou ao Senhor, seu Deus, e com ele fez um firme concerto. O resultado daquele ensino de Esdras e Neemias foi promover uma grande reunião de pranto no final, de arrependimento, de confissão. Houve alegria, houve comemoração, e houve rendição, e houve uma aliança com Deus. Então, essa palavra, ela implanta normas, essa palavra dá conhecimento, e o conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que é dado gratuitamente por Deus, conforme 1 Coríntios 2:12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena liberdade, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus, 2 Coríntios 5:9. Essa lição nos mostra que Esdras veio a Jerusalém ensinar a palavra e o resultado foi uma transformação. Se Neemias propôs uma restauração física de Jerusalém, Esdras traz essa restauração espiritual para Jerusalém. Quando Neemias chegou, foi para consolidar o lado físico, que Esdras vem organizando o espiritual e precisa proteção física. E assim, juntos, promoveram uma grande reforma, uma grande restauração, um grande avivamento. E certamente que todos nós vamos experimentar avivamentos da parte de Deus quando tivermos, como estavam os primeiros discípulos, com perseverança na palavra, juntos, unidos pela lei do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e vamos ouvir mais uma linda canção através do nosso irmão, adorando a Deus, neste momento tão especial. Abra o seu coração, que o Senhor vai falar contigo no teu lar e encher o teu coração de alegria, de paz com esta canção. Que sejamos renovados e moldados pela santa palavra de Deus. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Eu acho que esse hino nós conhecemos. Vamos cantar juntos? Osés de Paula gravou certo dia: ninguém se importa por minha alma. Mas esse hino ele traz uma mensagem poderosa na sua última estrofe, quando ele fala que alguém se importa por tua alma. Em momentos em que estamos nessa semana iniciando o combate, a prevenção do suicídio, eu quero deixar uma mensagem para você que nesta hora pode estar nos ouvindo e você pode ter a desesperança batido à sua porta. O desespero tenha chegado até você. Eu quero ter uma palavra para você, uma palavra de força, coragem. A vida é o seu bem mais precioso. Se você tira a sua vida, você acaba com a esperança. Em Jesus você tem esperança de vida plena, de alegria constante.
de vida nova, transbordante. E esse hino nós vamos louvar a Deus com ele. Canta conosco. Neste mundo há milhões cujas vidas em grilhões vivem sempre em desespero e pavor. Dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma. Oh, triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Não ouve isto. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo. Para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem sempre a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma. Ó, triste choro. Ninguém se importa por minha alma. Não ouve isto. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo. Para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor. Dou meu tudo a ti, Senhor, para os ganhar. Seja longe ou perto aí, para morrer ou para viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma? Eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma? Não ouve isto. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo. Para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Glória a Deus. Há alguém que se importa por você, alguém que se importa por sua alma, que quer ver você bem, que quer ver você feliz. Esse alguém é Jesus.